Olá pessoal, mais um vídeo aqui agora da parte de transmissão de energia elétrica. A gente vai resolver agora o exercício 4.35 do livro Power System Analysis Design do Glover Overby e do Sarma, que é a sexta edição. Tá? Então essa questão aqui, ela está dentro daquela questão de avaliar, né, de calcular os parâmetros elétricos, uma linha de transmissão de energia elétrica, e esse aqui de forma específica vai ser sobre a capacitância e a reatância capacitiva, né, ou admitância da linha de transmissão. Então ele fala o seguinte na tradução livre dessa questão 4.35. Ele fala para refazer a questão 4.34, que a gente já fez aqui antes no canal, né? Está aqui na playlist, deve ser o vídeo anterior a esse aqui, provavelmente. Se a gente modificar, né, o espaçamento entre os condutores, aumentando em 20% e diminuindo em 20%. Tá? Então aqui, a gente vai fazer o seguinte, eu recomendo que vocês voltem e assistam o vídeo anterior, se não assistiram, porque aqui a gente vai partir direto para o nosso cálculo. Tá? Então, na letra A, o nosso espaçamento entre os condutores é de 4,28 pés. Lembrando que naquela questão anterior, o diâmetro do condutor era 0,5 polegadas, no caso inches aqui para a gente, então o raio dele era 0,25 inches, e para passar para pés, a gente tem que pegar esse valor aqui e dividir por 12, tá? Para ficar valor em pé. Fico devendo para vocês quanto que vale isso aqui, igual eu falei no último vídeo. Tá? Então a nossa admitância aqui para a gente, ela vai ser igual a 1J, 2πf, o F aqui para a gente já é os 60 Hz, a mesma condição da questão anterior, vezes aqui para a gente o 2π ε0, que aqui já é a parte da capacitância para a gente, Ln, da distância do condutor, então agora aqui é 4,8 pés, e aqui embaixo vai ser o 0,25 dividido por 12. Tá? Só lembrando que essa parte aqui toda, ela corresponde ao valor de Cn. Tá? E lembrando que o nosso epsilon ele é igual a 8,85 vezes 10 a menos 12. Tá? Bom, para calcular aqui o valor disso, né, para comparar com a questão anterior, tem que ser Siemens por quilômetro. Né? Então, vamos multiplicar isso aqui por 10 a terceira também. Então, se eu calcular tudo isso aqui, a gente vai ter que nossa admitância é J3 8,530, tá? Vezes 10 a sexta Siemens por quilômetro. E na letra B, vamos fazer o mesmo cálculo, tá? A mesma coisa, só que agora, na letra B, o que muda para a gente é que a distância entre os condutores, o espaçamento entre eles é 3,2 pés, certo? Embaixo a mesma coisa. Aqui para a gente. Vezes 10 a terceira. Isso aqui, se a gente fizer os cálculos, vai dar 4,164 vezes 10 a sexta Siemens por quilômetro. Então eu tenho esse resultado para a letra A e esse para a letra B. Ele pede para comparar o resultado, para a gente ver qual é o impacto, né, que houve nesse espaçamento. Então vamos fazer aqui agora a nossa comparação do resultado. Lembrando que na questão anterior, na 4.34, o nosso valor da admitância, ele foi o valor de 3,9872 vezes 10 a menos 6 Siemens por quilômetro, tá? Por quilômetro, certo? Bom, então quando a gente aumenta em 20% a nossa distância dos condutores, aqui pra gente, que saiu lá deixa eu ver, foi de 4 pés para 4,8 pés, o que acontece? A nossa admitância aqui agora, ela passou a ser 3,853 vezes 10 a sexta, não vou colocar nem o J 10 a sexta, sobre o valor anterior, né, que é 4,9872, isso aqui menos 1 vezes 100, né, para achar em porcentagem, isso aqui agora para mim é valor de menos 3,37%. Então agora, qual é a consequência?
quando a gente aumenta a distância entre os condutores, aqui para a gente, a nossa admitância, ela diminui. Consequentemente, também diminui a capacitância aqui para a gente. Tá? Quando a gente vai diminuir essa distância em 20%, a gente vai ter o quê? Então, na letra B anterior, deu 4,164 vezes 10 a sexta. Vamos colocar 10 a sexta, vai cortar com o outro ali, certo? Sobre, aqui embaixo, 3,9872, isso menos 1 vezes 100. E calculando isso aqui, a gente vai ter uma porcentagem de mais 4,43%. Então, qual é a consequência? Se eu diminuo a minha distância, aproximo esses condutores, aqui agora, a gente vai aumentar a nossa admitância shunt, consequentemente também aumenta a nossa capacitância do alimentador. Certo? Então, essa é uma conclusão importante de se saber, melhor do que saber os cálculos, é saber isso aqui acontece na linha de transmissão. Tá? E também saber o seguinte, que esse aumento, diminuição, não é proporcional. Então, a gente aumentou 20% aqui, mas não diminuiu 20%, diminuiu menos 3%. A gente diminuiu aqui 20% a distância entre os condutores, o espaçamento entre eles, mas aqui aumentou em 4,5% aproximadamente. Então, tem essa relação de um com o outro. Tranquilo? Bom, essa questão era isso. Os principais pontos que destaquei para vocês aqui são esses. E eu vejo vocês no próximo vídeo.